Olá, amigos. Direto do estúdio da Tribuna de Minas, aqui no Estrela Sul, começa agora mais uma edição do Encontro com CR. Oferecimento Unimed, Grupo Bahamas. O meu convidado hoje para um bate-papo é o livreiro Jean Menezes do Carmo, monarquista dos mais atuantes. Mineiro de São João Nepomuceno, Jean Menezes do Carmo é um apaixonado por livros e militante do movimento monarquista desde os anos 1990, sendo pesquisador independente da história do Brasil imperial com foco na família imperial. Muito atuante, Jean consta nos agradecimentos de importantes historiadores brasileiros, como Meire Del Priore, Bruno Cerqueira, Robert Deibert, Rogério Tageder, entre outros. Antenado com a cultura, também é um apoiador do trabalhador de reciclado. Jean, prazer recebê-lo. É uma honra estar no seu programa e você sabe que é uma admiração enorme que eu tenho pelo seu trabalho na nossa cidade, então eu fico muito feliz de poder estar aqui. Jean, como despertou o interesse em montar uma livraria em Juiz de Fora? Olha só, isso é um pouquinho longo, porque desde criança eu sempre fui apaixonado pelos livros. E quando eu saía do Santos Anjos, do Colégio de Santos Anjos, eu ia para a Biblioteca Municipal. E da Biblioteca Municipal eu ia para os sebos que tinham na cidade. E então a minha mãe até chegava a chorar por eu não chegar no horário certo para almoçar. Eu chegava em casa 2, 3 horas da tarde, eu estava ou na biblioteca ou nas livrarias que tinham naquele momento na cidade. Então, isso despertou o interesse de um dono de uma livraria, que era o Amauri, da Livraria Flamingo, e ele me convidou para trabalhar na livraria. Então aquilo foi a minha escola. Depois disso, depois de um longo período, eu fui ter uma sociedade, que foi a Livraria Camões. E depois a sociedade acabou e eu resolvi abrir a Livraria Dom Pedro II, aí seguindo carreira solo. Então isso foi um pontapé para uma experiência que eu gosto até os dias de hoje. Estou lá na livraria e passando por todas as transformações que o mercado de livros enfrenta no nosso país. Quais os gêneros mais procurados? Olha, existem interesses vários. As pessoas gostam da literatura, a autoajuda é um ponto absolutamente que não sai de moda, e os interesses vários de cada pessoa. Agora, a livraria ela é abrangente. Nós temos CDs, DVDs, quadros, então revistas. Então tem toda uma gama de interesses para aquela pessoa que é interessada no mundo cultural. Vamos falar sobre a monarquia. Como está o movimento no Brasil? Olha, o movimento monárquico no Brasil, na década de 90, quando se começou a falar acentuadamente nesse assunto, em decorrência do plebiscito de 1993, ele teve uma adesão singela. Mas, para minha surpresa, isso cresceu assustadoramente no Brasil. As pessoas hoje, novas gerações, veem a possibilidade do regime monárquico ser uma balança com relação à república que nós vivemos. Então isso aumentou e muito. Muitos grupos, muitos círculos monárquicos, Brasil afora. Então há um interesse maior pela nossa história, despertado por conhecer essa mesma história. Então só aumentou. Jean, qual a posição dos monarquistas em relação à política atual? Olha, os monarquistas têm uma esperança muito grande de que nós possamos esclarecer a população no que se refere à excelência do regime monárquico, também de conseguirmos um futuro plebiscito, já com essa população esclarecida da excelência do regime monárquico. Então há uma esperança de que o Brasil caminhe para que as pessoas se conscientizem mais dessa questão política e tenham em mente que há uma possibilidade de mudança,
que nós podemos mudar o quadro atual do país. Bom, estão completando agora 25 anos da morte da princesa Diana. A realeza inglesa mudou muito? Sim, com certeza. É preciso também que nós nos lembremos que há um abismo de gerações entre a Rainha Elizabeth II e a própria princesa Diana. Então são mundos diferentes. Então o que acontece? A monarquia, ela trouxe, após o falecimento da princesa Diana, realmente um lado mais humano e que foi aprimorado nos próprios membros da realeza britânica. A realeza britânica, atualmente, ela se comporta de uma forma mais responsável no que se refere a essa questão humana. Como estão aí as comemorações do bicentenário da independência do Brasil? Olha, as comemorações, elas são da máxima importância, porque realmente nós temos uma história invulgar, que é um país continental, e esse país continental, graças à permanência do príncipe regente Dom Pedro no Brasil, e nós nos tornamos uma grande nação, não só territorial, mas em todos os aspectos. Então, essas comemorações, elas são muito importantes. Por quê? Porque nos últimos anos, o brasileiro esteve profundamente decepcionado e frustrado com a política nacional. Então, é preciso atinar e lembrar dessa característica e dessa nossa história e do nosso brilhantismo do passado. Trazer isso à tona, fazer com que a autoestima nacional seja reforçada. Então eu acho isso da máxima importância. E nós temos aqui na nossa cidade, Juiz de Fora, um fato pouco conhecido do grande público, que é a passagem do então príncipe regente Dom Pedro próximo a Juiz de Fora, na Fazenda São Mateus, que é uma fazenda bicentenária, um orgulho para nós mineiros, em especial em Juiz de Fora, e o príncipe, a caminho de São Paulo, passou pela Fazenda São Mateus, almoçou e depois seguiu viagem. Então, nem que seja um pouquinho, nós temos a presença da independência na nossa cidade. Ô Jean, agora nós temos aí ótimas notícias, né? A reabertura do Museu do Ipiranga, São Paulo, e em Juiz de Fora, a reabertura do Museu Mariano Procópio. Olha, isso não poderia ser mais fantástico, não poderíamos ter uma notícia melhor na cidade de Juiz de Fora, porque eu cresci em Juiz de Fora e frequentando o Museu Mariano Procópio. O Museu Mariano Procópio, ele faz parte da minha história, da minha vida, tanto quanto a Biblioteca Municipal no passado. Então, essa entidade estar reaberta, eu espero que ela nunca mais seja fechada, porque gerações precisam conhecer, vivenciar, amar a história que é contada no Museu Mariano Procópio, que é um museu fantástico, fruto de um mecenato dos mais lindos, que é do Alfredo Ferreira Lage. Com um acervo riquíssimo, né? Riquíssimo, e não só o acervo exposto, mas também a biblioteca, o arquivo e tudo o que significa esse museu para nós e para os pesquisadores em geral. Então eu torço para que nunca mais ele seja fechado, que ele sempre seja aberto constantemente ao público e que a classe política da cidade tenha isso em mente e não permita que ele seja mais fechado. Bom, vamos agora para o nosso ping-pong. Um nome na realeza. O nome na realeza sempre vai ser o imperador Dom Pedro II, que para mim é o meu amado imperador, e quando eu abri essa loja em carreira solo, como eu disse, eu pensei numa pessoa e essa pessoa recaiu no Dom Pedro II. Por quê? Porque ele é um homem que mais amou os livros nesse país. Ele tinha uma biblioteca particular que era a maior biblioteca do seu tempo, de uma pessoa. Então, ele, para mim, vai ser sempre o maior de todos. Maior símbolo da monarquia. A Rainha Elizabeth II. Ela mostra que, através do seu compromisso para com o povo britânico, um exemplo
que deixa muitos líderes, não só do século XX, mas do XXI, envergonhados. Uma mulher elegante. A princesa Dona Cristine de Orleans e Bragança. Um homem elegante. O príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança. Um momento mágico. Foi quando eu pude realizar o meu sonho, graças aos livros, de conhecer o castelo de Neuschwanstein, na Baviera, Alemanha. A melhor festa. A melhor festa são as suas. As suas feijoadas são as melhores festas da cidade. Livro que recomenda. Eu recomendo o livro O Profeta, do Khalil Gibran. Khalil Gibran pediu a Deus inspiração para escrever um livro que relatasse todas as experiências e situações humanas. E esse livro é O Profeta. Um autor admirável. O próprio Khalil Gibran. Prato predileto. Macarrão. Estilo musical. Música erudita. Cantor ou compositor? Tom Jobim. Uma frase para encerrar o nosso papo. Ler ou não ser. Jean, muito obrigado pela sua presença e parabéns aí pela sua atuação no Círculo Monarco e também pelo seu idealismo na literatura. Muito obrigado, uma honra estar aqui e sucesso para o seu programa.